Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Paula, sou professora de História recém-formada e eu tô aqui para compartilhar algumas curiosidades históricas e passar para vocês de forma bem resumida, tentando obedecer alguma ordem cronológica sobre história para vocês. E eu espero que vocês gostem. Vamos começar nosso primeiro vídeo? Hoje a gente começa falando sobre a Mesopotâmia e a gente começa falando sobre a localização. A área da Mesopotâmia é de aproximadamente 140 mil quilômetros quadrados, onde hoje fica a Turquia, o Irã, a Síria, e ela ficava às margens de dois rios muito importantes, que era o rio Tigre e o rio Eufrates. E uma curiosidade muito legal é que naquela época os rios eles não se encontravam, né? Porque hoje eles em algum momento, alguns quilômetros antes de chegar no Golfo Pérsico, eles se encontram, né? Mas não, naquela época cada um tinha a sua foz, né? É muito engraçado como com o passar dos anos, né, até milênios, essas questões geográficas podem mudar tanto. Graças a esses dois rios foi possível praticar agricultura. E para que outras regiões próximas pudessem ter acesso à água e também pudessem praticar agricultura, foram construídos canais de irrigação, diques, barragens, e tudo isso facilitou o desenvolvimento da região, a ponto de formar essas primeiras cidades. Essas primeiras cidades nós chamamos de cidades-estado, porque elas se autogovernavam, ou seja, cada uma dessas cidades tinha o seu líder, tinha as suas leis, os seus costumes e etc. E elas surgiram a partir do desenvolvimento da agricultura, do comércio, que precisou dessa liderança até que eles se expandiram para formarem essas cidades. Quando a gente fala dos primeiros povos, a gente pode começar falando da região sul, também chamada de Sumer. O povo que ocupou essa região primeiro foram os sumérios. Algumas cidades que eles acabaram fundando foram Ur, Uruk, Kish e Lagash. Então a gente tem ali o começo, né, os primeiros povos que ocuparam essa região, e a principal atividade deles era a agricultura e o pastoreio. Acredita-se que foram os sumérios que inventaram a escrita, né, encontraram blocos de argila da época, e também foram eles que foram os responsáveis por construir alguns templos que a gente chama de zigurates também. Eles tinham o poder teocrático, ou seja, eles eram considerados, os governantes, eram considerados representantes dos deuses. Os sumérios eles ficaram nesse local mais ou menos por até 2000 a.C., até que eles foram atacados pelos acadianos, e que ficaram mais ou menos nessa região por uns 100 anos, e por sua vez foram derrotados pelos amoritas. A gente vai saber um pouquinho mais sobre esses povos daqui a pouquinho. Para a gente entender também como que funcionava essa hierarquia social, a gente tem que pensar numa pirâmide. Nessa base, a gente vai ter os escravos. O que eram os escravos? Os escravos geralmente eram os prisioneiros de guerra. Então, assim, não tinha uma quantidade tão grande assim de escravos. A maior parte dos trabalhadores das construções que trabalhavam para o governo eram pessoas livres de poucas posses e que acabavam tendo que passar uma parte do que produziam como tributo para o rei. Então, esses escravos, se eles conseguissem pagar pela liberdade deles, era possível que eles se tornassem livres. Isso é algo muito interessante em relação à Mesopotâmia, que é muito bom lembrar. Porque, assim, muitas vezes a gente confunde a escravidão colonial. E era bem diferente. A gente precisa fazer essa separação, né, quando a gente fala de história antiga, né? Em seguida, a gente tem as pessoas livres, né, que seriam os agricultores, os artesãos, né, e tudo mais, os comerciantes, e aí a gente tem os guerreiros, que eram o pessoal do exército, então, que fazia toda a defesa da localidade. Logo em seguida, a gente tem os sacerdotes,
que faziam, eles eram muito respeitados e tinham um poder muito grande, até chegar no rei. A gente começa falando do rei Sargão da Acádia, que tem uma história muito interessante e semelhante com a história de Moisés da Bíblia. Conta-se que a mãe dele era uma sacerdotisa, não se tem notícias sobre quem seria o pai dele, e ele teria uma origem bem humilde. E ele foi largado dentro de um cesto de vime também, para deixar a correnteza do rio levar ele. Assim ele foi acolhido na corte da cidade de Quish, até que em certo ponto da história ele consegue tomar o poder e partir em busca da conquista da Mesopotâmia. E aí a gente tem o início de uma dinastia que vai durar 150 anos. E ele governou durante 56 anos. É muita coisa. Dali em diante, ele conquistou várias cidades. Foi o primeiro rei que conseguiu reinar e reunir, né, nessa conquista, povos de várias etnias. O que se sabe sobre ele, sobre a descendência, também é que a filha dele se tornou alta sacerdotisa e o filho dele se tornou o seu herdeiro, óbvio. O neto do Sargão era o Naram-Sin. Ele é muito lembrado por conta de uma estatueta, a gente chama de estela, que ele chama de Estela da Vitória, que ele mandou construir com a sua imagem utilizando cornos. E isso pegou muito mal mesmo, porque os cornos, eles eram a representação da divindade, então seriam quase que uma ofensa alguém se comparar a um deus. Os reis eram a representação do intermédio aos deuses, né? Eles não eram considerados deuses. É muito diferente. Então, quando a gente vê isso acontecendo, muita gente se rebelou, os reis depois dele tomaram muito cuidado para não repetir o erro, até porque a dinastia começou a ruir a partir dali. Então, teve um rei que conseguiu unificar tudo praticamente, colocando a capital como a Babilônia. E aí, quem foi esse cara? Foi o rei Hammurabi. Dali em diante, nós temos o primeiro Império Babilônico. Foi ele que fez aquele primeiro código de leis, que nós chamamos de Código de Hammurabi, baseado na lei de Talião. Que era aquela frase que a gente já ouviu bastante, né? Olho por olho, dente por dente. Então, essa foi um dos primeiros códigos que foram feitos. É muito importante que a gente lembre que o Código de Hammurabi não foi o primeiro, tá? Ele foi achado e ele é considerado um dos mais completos dos códigos de leis que a gente tem notícia. Mas, por exemplo, no livro História da Antiguidade Oriental, do Mário Curtis Giordani, a gente tem referência a outros, por exemplo, que foram achados um em 1952, que foi identificado como Código de Ur-Nammu, fundador da terceira dinastia de Ur, escrito em sumério, isso em 2050 a.C. E também em 1948, um assiriólogo estudou e identificou uma nova coleção de leis encontradas em Tel Harmal. Trata-se do código de Eshnuna, escrito em babilônico e atribuído ao rei Bilalama. Bem, essa é a primeira parte sobre a Mesopotâmia. Eu vou gravar um vídeo de segunda parte. Eu sou uma professora recém-formada, me chamo Paula. E estudo é muito novo para mim, é muito difícil conversar com uma câmera assim por tanto tempo, que não seja em stories. É muito mais fácil quando você tem pessoas ao vivo, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês entendam um pouco a minha timidez e que vocês se inscrevam e curtam para eu poder aprimorar isso e continuar fazendo os vídeos, tá bom? Eu vou tentar obedecer uma ordem cronológica, começando com a história antiga. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Se vocês quiserem indicação de livros sobre o assunto, pode perguntar que eu passo. Eu já vou deixar alguns aqui embaixo para vocês lerem, tá bom?